Então, estava eu a dizer que a importância desta temática de ser também abordada por professores de matemática, e portanto, como não podia deixar de ser, eu vou começar por fazer uma ligação estreita entre o conceito da matemática de uma forma mais abrangente e depois entrarmos na temática específica, fazer aqui um ponto de articulação, portanto, numa primeira parte. Numa segunda parte iremos falar sobre o diagnóstico, como é que podemos diagnosticar, de forma que seja uma intervenção depois muito mais consistente e com resultados que promovam o sucesso. Por último, dar alguns exemplos de estratégias, obviamente, como devem imaginar, existem imensos recursos e muitas técnicas de estratégias de intervenção. Eu escolhi algumas para partilhar com vocês, que no fundo muitas com certeza já quem está nestes domínios não será novidade, mas é bom relembrar e fazendo sempre a ponte para os conhecimentos científicos que vão sendo abordados e, portanto, nesse sentido, criar aqui uma dinâmica de identificação do conceito, do domínio do conceito, perceber de que forma consistente podemos fazer o diagnóstico e, por último, não pretende ser um conjunto de receitas, não nessa perspectiva, pois cada um terá que ter o seu espírito crítico, porque cada caso será um caso, criança para criança, e dentro das diferentes estratégias que existem, utilizar aquela que eventualmente possa ser mais interessante para aquele caso que está identificado. Nesse sentido, convém aqui destacar, realçar, que, ou relembrar, se quiserem, da perspectiva que cada um achar mais interessante, que a matemática constitui um património cultural da humanidade. E, essencialmente, aquilo que eu destacaria é um modo de pensar. Não nos podemos esquecer que é uma linguagem universal e, portanto, há aqui uma responsabilidade em termos sociais, que cada um de nós, na sua individualidade ou no seu contexto profissional, tem por obrigação de proporcionar a todas as crianças este ensino, de forma a que seja realmente um direito para todos e uma universalidade que se pretende. Isto porquê? Porque a matemática, como vocês sabem, é uma área de saber bastante valorizada e não é valorizada por o ser, mas obviamente pela sua importância que tem para o desenvolvimento raciológico. O desenvolvimento raciológico permite que cada um de nós, no seu dia-a-dia, no seu contexto, possa ter decisões mais equilibradas, mais consistentes, com uma boa argumentação, não tem que ter diretamente ligado às áreas de ensino, mas no nosso contexto, no nosso dia-a-dia. E, portanto, há esse dever moral, se assim quiserem, de proporcionarmos às crianças um contacto com ideias fundamentais da matemática e apreciar o seu valor e a sua natureza. Reparem que, destacando, por exemplo, os sistemas de numeração que todos nós fomos contactando de uma forma ou de outra na nossa formação pessoal e geral, não é? Que é um sistemas que foram em termos de atravessaram várias civilizações, o sistema de numeração egípcio, o babilónico, o maia, e depois por último aquele que nós, por razões geográficas, que todos nós estudamos, que é o sistema de numeração romano. Portanto, há aqui, se quiserem, um lastro cultural que é importante conservar, mas ao mesmo tempo proporcionar, se assim quiserem, uma abordagem diferenciadora, de forma que as crianças possam realmente desfrutar desse valor e dessa importância. Para além disso, também é importante não esquecer que a matemática proporciona-nos, se assim quiserem, uma capacidade de análise, de resolução de situações problemáticas, de raciocinar e comunicar. Isso faz com que aumente a nossa autoestima, a nossa autoconfiança e, portanto, é importante também termos esta percepção que, por exemplo, é um indicador que eu encontro, por exemplo, que me dou muita formação a muitos professores, que algumas vezes as pessoas até são bastante consistentes em termos de conhecimento, mas há uma dificuldade ainda da exposição ao outro, ao grupo, não é? Cada um tem o seu estilo, a sua forma de ser e de estar, e portanto também a matemática também nos ajuda dessa forma, também numa vivência social que pode ser de maior ou menor sucesso, mas tem isto eu destaco, a importância que tem, isto é, o que é que nós entendemos hoje em dia por ser matematicamente competente? Obviamente que é muito abrangente, a competência matemática
não deve estar na ênfase, se assim quiser, na aquisição de conhecimentos isolados, não é? E no domínio de regras e técnicas. E nós hoje temos esse problema no ensino, que temos alunos com muito boas classificações, mas que são conhecimentos isolados, não são conhecimentos integradores, não conseguem mobilizar esse conhecimento para diferentes contextos e, portanto, hoje a matemática, o ensino da matemática deve ser visto de uma forma diferente, isto é, ser matematicamente competente envolve um conjunto de atitudes, de capacidades e de conhecimentos relativos à matemática. E como é que isto pode ser trabalhado? Como é que este perfil de ensino se pretende que seja abordado? Obviamente, como verem aí essas 3 palavras-chave que eu destaquei, a predisposição, isto é, o que é que nós entendemos por esta predisposição para? Obviamente para um raciocínio matemático, para uma predisposição para explorar situações, procurar regularidades e, se quiserem, em síntese, promover o pensamento lógico, isto é, pensar de forma lógica. Isto é, nós, obviamente, somos pessoas, seres humanos, pensamos muito em que muitas vezes sobrepõe a emoção à razão e a matemática também transporta-nos para isso, não é? Como aquilo que na introdução que fez a Manuela, do passado concreto para a representação e para a abstração, portanto aqui é importante a matemática nesse sentido de nos ajudar nos nossos raciocínios lógicos, temos que nos abstrair, isto é, nós devemos olhar muitas vezes para a forma e não para o conteúdo, às vezes a mensagem, e portanto a matemática também nos ajuda nessa perspectiva, no nosso dia-a-dia e no desenvolvimento das nossas tarefas. Portanto, esta aptidão para, esta predisposição, portanto, no âmbito da aptidão, o que é que nós podemos aqui abordar é a aptidão para discutir, comunicar ideias matemáticas através do uso de uma linguagem adequada, não é? Utilizando diferentes resultados. Reparem, nós hoje temos sido bombardeados no nosso dia-a-dia, no nosso contexto, com a história da pandemia. E todas vocês ouvem falar no R, não é? Sempre a decisão política está em função do que é o R. Obviamente, quanto maior for o meu conhecimento matemático, maior será a minha análise crítica construtiva sobre as políticas que sobre se deve ser ou não existir um maior ou menor confinamento. Portanto, estes modelos de regressão linear ajudam-me a perceber, como cidadão, não tenho que ser o detentor da técnica e do cálculo, mas tenho que ser capaz de interpretar esses fenómenos para ter uma argumentação, ou se quiserem, uma decisão mais construtiva sobre aquilo que está a passar. E depois, por último, uma tendência, esta tendência, aquilo que se pretende dizer, não é mais do que a capacidade que nós vamos criando, vamos desenvolvendo para criar interligações com outras áreas do saber, portanto usar a matemática combinando com outras áreas. Portanto, eu dei um exemplo claro, que eles utilizam muito a regressão linear, a estatística, se quiser inferencial, para preverem o que é que vão fazer nas semanas seguintes. Portanto, claramente, reparem, se há altura do nosso contexto social que a matemática sai extremamente valorizada e que é fácil transmitir às crianças, essa predisposição, é perceberem que nós estamos todos dependentes de modelos matemáticos que estão claramente já com muita certificação e muita competência por quem os trabalhou ao longo dos anos, e isso significa que todas as decisões são baseadas em cálculos matemáticos. Portanto, obviamente depois haverá outras variáveis, não é, económicas também, ligadas a outras áreas de saber, outras ciências, mas a base da ferramenta, o instrumento que permite tomar um conjunto de decisões, não tenham dúvidas, tem por base a matemática. Portanto, no fundo, a mensagem que eu aqui queria transmitir-vos era que faz sentido pensarmos na temática específica, mas primeiro ter a noção do que é que está por trás e que tipo de competências é que nós devemos desenvolver nas crianças para que fiquem mais sensibilizadas e atentas a esta temática. Obviamente que agora que se coloca e que muitos de vocês não temos a oportunidade de fazer aqui uma comunicação bidirecional, mas depois no final terei todo o gosto em responder algumas questões que possam surgir, muito bem, tudo muito interessante aquilo que está a dizer, mas como é que nós podemos promover este tipo de experiências diferenciadoras? Que tipo de aprendizagem é que nós devemos promover aos nossos estudantes? Obviamente que há 4 pilares, 4 chavões que todos os colegas que me estão a ouvir
com certeza já puderam vivenciar e com certeza também é vosso contexto, que é resolução de problemas, promover atividades de investigação, realização de projetos e jogos. Portanto, há aqui se quiserem, quatro vetores que permitem fazer este tipo de trabalho, de forma a desenvolver as competências que eu vos disse, menos centrados na técnica e no cálculo, porque hoje também temos um conjunto de instrumentos tecnológicos que nos dão resposta, que nos facilitam, e portanto no nosso contexto podemos falar da calculadora, que continua a ser um instrumento de muita celeuma, se devemos ou não utilizar. Eu formei-me em matemática e fui sempre proibido de usar a calculadora. Hoje dou aulas e muitas vezes sou obrigado a proporcionar o uso da calculadora aos meus alunos. Portanto, estão a ver, num espaço de 25 anos, como aluno e agora como professor, o foco do processo mudou radicalmente. Portanto, temos que perceber estes contextos e que faz sentido, e se me perguntarem, faz sentido que essa tecnologia, no meu entender, seja integradora, precisamente porque a competência matemática hoje é vista ou analisada de outra forma. Quando eu falo aqui na resolução de problemas, e agora vocês têm que ter presente aquelas competências que eu falei que eram importantes, reveladoras, estamos a pensar em algo, ou se quiserem, situações sobre as quais não são rotineiras. Portanto, nós quando estamos por um problema, estamos perante um desafio sobre algo para o qual não temos uma resposta imediata e, portanto, temos de fazer uma análise estruturada com as diferentes etapas, de forma a que me permita atingir uma determinada solução. Portanto, e muitas vezes a solução não é única, é preciso dar esta perspectiva aos estudantes. E também, da nossa parte, também há esse dever, essa obrigação, e quando dava aulas no terceiro ciclo, lembrava-me quando eu dizia aos meus alunos que resolver problemas, toda a gente ficava desanimada porque a aula vai ser aborrecida, não queremos resolver problemas. Porquê? Porque há uma carga muito negativa, mas se nós transmitirmos que um problema não é mais do que um desafio pode ser uma coisa bastante interessante e visto numa perspectiva construtiva e não negativa da vida. Depois, para além disso, também as atividades de investigação. Aqui as atividades de investigação vêm proporcionar algo que é preciso dinamizar nas nossas escolas, que é explorar situações de sala aberta. Portanto, há aqui um trabalho que pode começar perfeitamente na sala de aula e ser, se quiserem, prolongado para fora do espaço de sala de aula. Permitir aos alunos que desenvolvam outro tipo de competências, no sentido de poderem fazer argumentações, incluir, se assim quiserem, uma análise interdisciplinar. Portanto, eu posso dar matemática, mas como eu vos digo, posso proporcionar outro tipo de realizações. Depois, para além disso, também a realização de projetos, aqui sim permite, se quiserem, uma integração interdisciplinar e, portanto, a matemática também pode ter claramente um papel diferente de percurso na aprendizagem dos estudantes. E depois, por último, tem aí a experiência do jogo, não é? O jogo, porque o jogo, quer se queira, quer não, está muito interligado ao raciocínio, à estratégia e à reflexão. Portanto, quem joga de uma forma consistente tem sempre presente estas três dimensões, que é raciocínio, estratégia e reflexão. Isso também ajuda muito no nosso dia-a-dia, se quiserem, no desenvolvimento de um conjunto de competências. Para além disso, a pertinência de o fazer é também porque muitas vezes transmite aos alunos uma perspectiva lúdica e, portanto, quando estamos em algo, numa aprendizagem, num contexto de informalidades, muitas vezes aprendemos mais do que numa situação formal, não é? E todos nós sabemos que há uma grande percentagem das nossas aprendizagens que é fora do contexto de escola e muito no nosso dia-a-dia, no nosso percurso. Destaco aí aquilo que eu tenho aí da noção que coloquei os recursos, tudo isto pode ser dinamizado, deve ser dinamizado, e entrando agora, começando a entrar um pouco na temática que me foi solicitada, que é a perspectiva da integração da tecnologia, que é claramente uma ferramenta que ajuda, e como não podia deixar de ser, em crianças que vão revelar este tipo de dificuldades, a utilização de materiais manipuláveis. Portanto, precisamente para permitir aquela transição que já referi aqui do concreto para o abstrato. Portanto, é uma dificuldade normal, é um percurso em termos de evolução cognitiva que cada criança terá que o fazer e que vai fazer ao longo da nossa vida. Bom, posto este contexto que eu achei que era importante fazer,
para sensibilizar as pessoas para a temática da descalculia. Vamos então agora, se assim quiserem, numa segunda parte, aqui, de trabalhar o termo. Não? O termo é um termo bastante conhecido, está muitas vezes interligado à dislexia, e já vamos ver o porquê e da sua pertinência disso acontecer. Portanto, foi um termo também que foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje tem uma abrangência muito maior, não só no número, portanto, ele surge claramente com problemas, com déficit de aprendizagem ou uma perturbação da aprendizagem no número, mas hoje tem uma perspectiva muito mais alargada, precisamente pela mudança que também tem surgido do conceito de que é ser matematicamente competente. Portanto, também aqui também há uma evolução. E reparem que em 2006, que vocês veem o DSM, que é a Associação Americana de Psiquiatria, no seu manual de diagnóstico estatístico das perturbações mentais, insere pela primeira vez esta terminologia, obviamente inserida no grupo das dificuldades de aprendizagem específicas. Portanto, há aqui claramente o primeiro salto qualitativo e da identificação do conceito, organização com bastante impacto a nível mundial, porque faz essa integração, portanto, nas aprendizagens, na dificuldade de uma aprendizagem específica. Portanto, a terminologia que eu adoto, obviamente, não poderia ser diferente. Há vários autores com algumas nuances na sua explicitação, mas eu acho que esta que faz sentido que seja trabalhada e partilhada. Portanto, não é mais do que uma capacidade para o cálculo que se situa substancialmente abaixo do nível esperado em função dos sujeitos. Nós temos o conhecimento padrão em cada idade no domínio da matemática, ou se quiserem especificamente no domínio do cálculo, e portanto se o aluno está abaixo disso, há aqui, claro, uma descalculia. Portanto, reparem, há muita gente de sucesso em alguns indicadores de descalculia, nós adultos, mas pronto, isso depois será outro tema. Aqui destacar, também para desmistificar às vezes algumas ideias, é que não corresponde a uma deficiência física, que é importante realçar isso, nem mental. Portanto, não tem nada a ver, muita gente às vezes associa, quem se identifica alguém com descalculia, que está associado a uma deficiência física ou mental, pois isso não é verdade e também não reflete a inteligência da criança. Há pessoas com descalculia que são extremamente inteligentes. Portanto, há aqui uma questão, um distúrbio neurológico que perturba esta parte do cálculo no nosso pensamento. Portanto, esta era a primeira mensagem que eu gostaria de pensar, que às vezes ouço algumas situações que não são claras e que não devem ser caracterizadas desta forma. Portanto, em síntese, se quiserem, inteligência normal, compatível com a idade de desenvolvimento e tem dificuldades claras a nível da matemática com impacto nas suas atividades diárias. Portanto, é nesta perspectiva que eu queria que olhassem para a terminologia da descalculia e é neste enquadramento que todos nós, no meu entender, devemos olhar e devemos caracterizar. Ora bem, como devem imaginar, há muitos autores que se vão dedicando a esta temática e, portanto, há algumas classificações quais eu me identifico e por isso partilho com vocês essas classificações, aqui se quiserem os níveis de descalculia. Portanto, aqui o Sr. Ramonhal em 2008 fez esta caracterização e, portanto, eu partilho porque me identifico. O que é que ele quer dizer com uma descalculia leve? Quando reage positivamente a uma primeira intervenção, isto é, quando há um conjunto de atividades propostas à criança, rapidamente ele deixa de ter esse problema. Portanto, há aqui uma descalculia leve que é facilmente ultrapassada. Por outro lado, a grande maioria das crianças encontra-se na descalculia média, se assim quiserem, que é o quadro mais natural, mais normal, em que muitas crianças apresentam dificuldades específicas em matemática. Portanto, quando apresentam dificuldades específicas em matemática, nós podemos colocar a questão que estamos perante uma descalculia. Por último, é aquela que menos interessa no sentido de alguma criança o ter, que é a existência de uma, se quiserem, lesão neurológica provocada por algum traumatismo, alguma queda e, portanto, aqui pode originar um déficit intelectual. Mas aqui tem a ver com um traumatismo craniano, se assim quiserem, e que pode provocar este tipo de situação e, portanto, aqui estamos perante uma situação limite que não é de todo o mais agradável.
O que é que eu gostaria de destacar aqui? Que muitas crianças não têm esta categorização de uma descalculia, mas ela pode ter um caráter evolutivo. E o que é que eu quero dizer com isto? Vocês todos, com certeza, constatam isso, de crianças que até têm algum sucesso, por exemplo, no primeiro ano, mas depois vão passando de ano para ano e, portanto, o grau de dificuldade na matemática vai aumentando. Portanto, é aquilo que nós chamamos uma descalculia evolutiva, que pode ter a ver com vários fatores que eu vou tentar aqui descrever e que podem ser ultrapassados. Portanto, nesse sentido, eu penso que a caracterização do conceito, perceber no que é que estamos a falar, perceber que há aqui vários níveis de categorização para terminologia e destacar que a maior parte dos casos é um caráter evolutivo e, portanto, isto é um problema sistémico da nossa escola, portanto, dos maus resultados que temos em matemática, que tem a ver com vários fatores. Portanto, aqui também não vou encontrar a culpa de ninguém, mas há claramente fatores que contribuem para que esse insucesso continue durante largos anos com números bastante elevados e que nós ainda não conseguimos dar uma resposta atempada e consistente para esse problema. Ora bem, questão que se coloca aqui, quais são os indicadores? Como é que eu, como professor, posso identificar uma possível descalculia nos meus alunos, nos meus estudantes? Obviamente que há aqui vários, não quero ser muito maçador, mas facilmente vocês identificam aí conceitos que fazem parte do vosso programa. Por exemplo, crianças que têm dificuldade em dizer as horas, crianças que têm dificuldades na compreensão do valor do dinheiro nos trocos. Por exemplo, há adultos, não sei se vocês conhecem algum, eu conheço alguns que têm dificuldades, portanto, mesmo nas horas, e é um erro que hoje muitos pais fazem os relógios digitais, e, portanto, os ponteiros ainda são muito importantes neste processo de construção, portanto, proporcionar um relógio ainda à moda, se quiserem, analógico, dificuldades em contar, dificuldades em fazer correspondências, e, portanto, e reparem, ainda não falei, é importante ter presente, esta análise é claramente caracterizada a partir dos 5 até aos 14. Obviamente que é preciso, são sinais, não quer dizer que a criança tenha descalculia, porque o processo cognitivo varia de criança para criança, portanto, agora nós podemos identificar alguns indicadores que nos podem levar a pensar nessa situação, mas não podemos logo fazer essa categorização ou esse rótulo. Todos nós podemos ter dificuldade significativa ou representativa de uma descalculia, de fatores que fazem um não com conceito. Portanto, se quiserem, em suma ou em síntese, a perturbação consiste ou traduz-se na dificuldade da aprendizagem dos cálculos, que se pode manifestar ao nível da leitura, da escrita, da compreensão do número e do símbolo. Não é? A construção do conceito de número varia ou vai-se construindo ao longo do tempo. Conceitos, regras, memorizações de factos e de raciocínios, portanto, isto são tudo indicadores que podem contribuir ou para rotular, se assim quiserem, a representação de uma descalculia numa determinada criança. Ora bem, uma pergunta também que se impõe, ou que vocês podem ter a necessidade de perceber quais são as causas. Há várias, como devem imaginar. Aqui, como devem perceber, não é a minha área de saber e, portanto, a única coisa que eu vos posso dizer é que há uma base hereditária, é verdade, e essa base hereditária tem a ver com, eventualmente, num processo de gravidez, a mãe consumir álcool ou drogas e, portanto, há já correlações de crianças que depois vêm apresentar este tipo de perturbação da aprendizagem, portanto, tem a ver com esses comportamentos por parte da mãe. Há também fatores ambientais que às vezes contribuem para isto e, portanto, começa a haver alguns estudos, não é? Portanto, há também aqui questões ambientais que podem contribuir e alguns casos, alguns estudos, determinadas regiões em que muitas crianças apresentam esta tipologia e, portanto, depois vão analisar o ambiente e, portanto, há aqui fatores que também podem, eventualmente, na poluição de intervir de alguma forma. E depois há aqui questões também muito associadas a doenças genéticas, não é? Portanto, está na literatura,
como o síndrome de Turner, de Williams, associado a este tipo de doenças, também proporciona este tipo de situações. O que era importante aqui realçar? É só dar a perspectiva das diferentes causas da descalculia, mas gostaria sim que vocês percebessem que é muito, portanto, este é o primeiro fator de correlação, e também com déficit de atenção e de hiperatividade. Portanto, quando há crianças com este tipo de características, hiperativas, déficit de atenção ou com dislexia, é muito natural que venham também ter com. E, portanto, aqui de análise, da identificação da descalculia, que pode ter várias origens, obviamente, aquela para a qual eu posso dar uma resposta, e é nesse sentido do meu enquadramento como professor, é ao nível pedagógico. E isso pode ser, quando ela é adquirida, pode ser trabalhar. Dr. Rui, deixamos de o ouvir novamente. Ok, Manuela, deixa-me ver aqui se eu consigo Problemas da alterar. internet neste momento. Estão a ouvir melhor agora? Acho que sim. Realmente hoje a net na minha casa não está boa, mas pronto. Muito bem, mas espero que a mensagem mais significativa que vá ser retida pelas colegas. Portanto, no fundo aqui queria-vos dar a perspectiva das causas da descalculia, que também é importante de alguma forma termos a ideia. E agora estava a olhar aqui para o relógio para fazer a gestão do tempo, que é o diagnóstico. Portanto, é aquela questão que muitas pessoas despertam mais curiosidade: e como é que eu posso diagnosticar uma descalculia numa criança? Obviamente que não é uma tarefa fácil de o fazer. Perceber onde é que está a fronteira entre uma descalculia e uma dificuldade de aprendizagem momentânea, e portanto normalmente é feito por equipas multidisciplinares e com um suporte muito alargado na área da psicologia. O que é importante aqui realçar neste diagnóstico? É, se quiserem, despistar outras situações que nos possam levar a pensar que estamos perante uma descalculia. Nesse sentido, um dos grandes fatores e isto enquadra-se na perspectiva que eu estava do sentido evolutivo, de uma descalculia evolutiva, tem a ver com muitas vezes o ensino pode ser o mais adequado. Portanto, não quero dizer que o professor faça mal, mas com um conjunto de determinadas características não é o ensino mais adequado. E é nessa perspectiva que os... Dr. Rui, novamente, perdemos. Ficamos sem som. Desculpem, eu estou mesmo com problemas. Melhorou, Manuel, agora? Sim. Sim. Eu só liguei e desliguei, mas pronto, vamos lá ver se agora melhora. Vamos tentar. Está-me a ouvir melhor agora, Manuela? Estou. Ok. Muito bem, estava eu a dizer então que a questão aqui do ensino inadequado não tem a ver com aquilo que o professor possa fazer de mal, mas que não é, num conjunto de 10, 15 ou 20, pode não ser o ideal para aquele tipo de criança. Portanto, o que é que se coloca aqui é um problema perante o qual nós não podemos ter uma resposta, se quiserem, resposta. Tanto as dificuldades da aprendizagem podem estar a ver com um problema da estratégia adequada, pode ter emocionais, portanto, há aqui claramente de atenção, também por alguma ansiedade. Lembro-me, por exemplo, quando dava aulas no secundário, de que muitos alunos entravam já na minha unidade curricular com muita ansiedade, pela falta de autoconfiança, porque já tinham um percurso na matemática muito negativo e, portanto, essa ansiedade também bloqueava, e toda a gente tem essa percepção. Não aprender pressão é difícil, temos de estar descontraídos, abertos, temos de estar predispostos, não é? Portanto, diagnosticar uma descalculia é importante não apenas identificar uma real e persistente dificuldade em conceitos matemáticos, mas também excluir outros fatores, outros aspectos, porque pode não ter nada a ver com este tipo de situações, mas fatores externos que vão influenciar e, portanto, podemos fazer uma análise
errada. Por isso é que é importante haver uma equipa multidisciplinar que suporte, que dê, se quiserem, a validade a este tipo de situação. Porque as crianças não podem ser prejudicadas, não podem ser rotuladas com uma situação deste género, quando é uma mera dificuldade de aprendizagem momentânea. Perguntam vocês, feito o diagnóstico, onde é que intervir? O grande problema da experiência que tenho é que muitas vezes o diagnóstico é feito já relativamente tarde, numa criança no 4º ano, no 5º ano. Portanto, havendo indicadores, que não quer dizer que tenha, pode estar numa evolução do processo cognitivo, deve ser feita logo. Tem por obrigação de estar sensível à temática, ter a noção de quais são os indicadores que lhe permitam fazer essa passagem de informação, se houver uma articulação vertical entre as educadoras e o primeiro ciclo, à professora do primeiro ciclo, para quê? Para que a intervenção comece logo no 1º ano. Muitas vezes acontece que o aluno já está no 3º ou 4º, portanto temos sempre muita dificuldade em perceber a matemática e, portanto, depois a recuperação, obviamente, é mais difícil, até em termos emocionais, a criança já se sente de uma forma, se quiserem, excluída, porque quando eu digo excluída, é no sentido que não consegue acompanhar o desenvolvimento normal por parte do grupo. Portanto, aqui, se quiserem, as crianças com descalculia, e esta era a mensagem que eu queria passar, que poderão necessitar de mais tempo para aprender, isso é claramente uma situação, mas não significa que não vão aprender. E, portanto, às vezes nós facilmente, não digo desistir, mas resignamos à situação, muitas vezes não se aplica o tempo e não damos o apoio e, eventualmente, quando digo não damos, a escola, a estrutura, não estou a particularizar ninguém, portanto não há aqui um apoio devido e articulado de forma que a criança consiga ultrapassar, se quiserem, estas situações. O que é importante perceber também é que este facto não está associado à preguiça, à desmotivação, ao desinteresse e, portanto, estes não podem ser fatores que vão caracterizar a descalculia. Muitas vezes o que acontece? Há algum desleixo e vai acontecendo este tipo de situações. Agora não estou a conseguir mudar de slide. Só um segundo, a ver se agora vai. Ok. Muito bem, relativamente ao tratamento da descalculia, que é a primeira coisa que também se fala neste tipo de abordagem. Portanto, como a descalculia não é uma doença, como eu costumo dizer, não tem cura, não é? Portanto, não há aqui um medicamento que resolve esta situação. Isso é outra problemática que também muitas vezes se envereda por esse caminho, mas não me parece o adequado, porque isso tem a ver com outras questões que não a temática da descalculia. Ora bem, uma das primeiras formas de atuar, e que para mim fazem sentido e dar uma resposta claramente positiva, é um acompanhamento apenas com o aluno, faz toda a diferença. Se assim quiserem, também uma intervenção o mais cedo possível, e por isso é que o diagnóstico é importante que aconteça numa altura ainda de entrada na escolaridade, obrigatória, se assim quiserem dizer, e também o envolvimento da família. É muito importante que a família possa complementar e ajudar neste tipo de intervenções. Porquê? Porque o espaço, o tempo só na escola poderá não ser suficiente para que ele dê uma resposta positiva às estratégias utilizadas. Nesse sentido, é importante envolver a família para que possam, se assim quiserem, dar uma resposta e um envolvimento de continuidade do trabalho que é feito na escola. Está bem? Eu peço desculpa. Rui, aproveito só para dizer que não tenho a tela partilhada. Mas eu percebi-me agora. Ok, já estão agora, penso que já estão a visualizar. Muito bem, estava eu a dizer então que este envolvimento da família é fulcral porque, como eu vos disse, os ritmos de aprendizagem são diferentes e como são diferentes há a necessidade de haver um trabalho complementar fora do contexto formal e este terá que ser em casa e terá que ser pela família porque o tempo de aprendizagem a demora é muito mais
significativo por parte de crianças com este tipo de tipologia, se assim quiserem. Portanto, aqui, resumindo, sim, é possível resolver o problema, há um tratamento, não tem a ver com medicamentos, mas tem a ver com 3 níveis de intervenção. Primeiro, é um acompanhamento individualizado, não acredito em intervenções em grupo, porque são crianças diferentes, é preciso métodos diferentes, portanto é claramente uma das questões que eu não abdico, tem que ser um acompanhamento individualizado. Quanto mais precoce for a intervenção, melhor serão os resultados, porque tem a ver com outros fatores emocionais também e de integração num espaço e num contexto. E por último, um papel diferenciador também no sucesso de contornar este tipo de situações é, quanto maior for o envolvimento da família, principalmente dos pais, poderão ter um papel importante na recuperação dessas dificuldades. Portanto, no fundo, se quiserem, a ideia que eu gostava de passar aqui no diagnóstico é que não existe nenhum teste a nível cerebral que faça esse diagnóstico, não identifica a descalculia. Obviamente que existem um conjunto de indicadores que me permitem fazer esse tipo de classificação. Por isso a dificuldade, existem uma série de testes que eu posso fazer, já vos vou partilhar um pouquinho das diferentes categorizações de situações problemáticas que eu posso colocar o aluno perante essas situações, de forma a que eu lhe possa atribuir então esse rótulo de ter descalculia ou não. Portanto, mas há aqui uma fronteira bastante ténue, que é preciso ter alguma sensibilidade e não fazer afirmações de uma forma gratuita sobre esta temática. Obviamente, como eu vos disse, a descalculia também foi um conceito que foi evoluindo e, portanto, não está só focada do número, mas também atendendo ao conjunto de competências que nós temos que desenvolver na área da matemática, tem toda esta categorização, se assim quiserem, que é em 6 tipos de descalculia. Portanto, eu posso, obviamente, quando sou categorizado com a noção de descalculia, pode haver áreas que domino mais ou menos. Portanto, há aqui já, se quiserem, algumas diferenciações. E porquê? Porque está também muito associado, como eu vos disse, à dislexia. E, portanto, aqui, por exemplo, uma das questões que se colocam, uma das dificuldades, é a questão léxica, isto é, eu tenho dificuldade na leitura de símbolos, eu tenho dificuldades na interpretação de fórmulas matemáticas, portanto, isso é, por exemplo, um problema do ensino da matemática, ou pelo menos quando eu era aluno eu tento ser diferente, nem sempre o consigo, como é óbvio, também não sou perfeito, o professor chegava à área do círculo é πr ao quadrado, ok, e agora o que é o π, o que é o r? Muitas vezes, muitos de nós têm essa capacidade de abstração e, portanto, não se inquieta para tentar perceber como é que chegou àquela simbologia, àquelas fórmulas, mas há outras formas de pensar e de ser, isto tem a ver com as pessoas, que perguntam, mas porquê é pi? Porquê é o pi? E, portanto, o pi, o professor diz, não, é uma constante, mas isso pode não ser significativo para mim, de pensar. Então, o pi, o professor tem que arranjar formas de explicar, não basta dizer que é uma dízima infinita não periódica, quer dizer, este tipo de linguagem técnica, que é muito associada aos professores de matemática, tem que ser desmontada e explicada, não é? Portanto, o pi, se eu tenho que introduzir a noção de perímetro. Portanto, o que é o perímetro? Há aqui um conjunto de situações que pode levar em que o aluno tenha esse tipo de dificuldade e lá está, vai entrar no que é o ensino que não é o ensino mais adequado para aquele contexto. Enquanto muitas crianças assimilam aquilo sem grande questionamento, há outras que em termos cerebrais querem respostas a esse tipo de situações. Depois temos a descalculia protognóstica, se assim quiserem, é quando as crianças têm dificuldade em comparar na manipulação de objetos, de comparação de grandezas, enumerações, etc. Há aqui também uma série de situações que nesta categoria. Depois a gráfica, obviamente que a gráfica tem a ver com a escrita dos símbolos, não é? Há crianças que têm dificuldades na escrita dos símbolos matemáticos, portanto tem a ver com o grafismo e aqui crianças com dislexia também têm este tipo de dificuldade. A verbal, que é aquela mais visível, que é quando as crianças têm dificuldades em estabelecer relações de forma oral, não é? Portanto, enumerar quantidades, aquilo que nós chamamos também o subtizing, olhar para um conjunto e dizer que estão ali 7 repousados, sem ter a necessidade de contagem. Portanto, há aqui indicadores facilmente que podem ser trabalhados. O operacional é aquele que é mais óbvio, mais intuitivo, tem a ver com as operações, com os cálculos numéricos, não é? E por último, aquela que nós chamamos
nós, quem criou esta tipologia, não referi, mas digo agora, foi o Sr. Koch, com K, Koch. Esta é a tipologia última que ele acrescentou, esta categorização, que estão mais ou menos aceitos. Quem trabalha essas temáticas, que é a diagnóstica, tem a ver com o cálculo mental e a compreensão dos conceitos matemáticos. Quando eu digo compreensão dos conceitos matemáticos, reporto-me às primeiras etapas do nosso desenvolvimento, que é a classificação, ordenação, identificação, que começa no pré-escolar, não é? Ou se quiserem também o conceito da lateralidade. Portanto, é nesta perspectiva destes conceitos matemáticos que todos nós vamos construindo e que é a base. Depois, o que é que está associado a isto? Está associado à classificação a teoria dos conjuntos, que depois nós trabalhamos, os sinais do pertence e não pertence. Portanto, há aqui toda uma sequência lógica de construção do saber que é preciso ter presente. Por isso é que eu defendo que também esta temática deve ser muito trabalhada com professores de matemática, porque é esta percepção que às vezes colegas de outra área que fazem este tipo de intervenção nem sempre têm isso presente. Portanto, fazem um trabalho sistemático, mas depois é preciso saber, em termos científicos, o que é que nós estamos a trabalhar e qual é que será o método mais adequado. Portanto, é importante termos esta percepção. É importante que neste momento a descalculia não se cinge pura e simplesmente ao operacional, ao cálculo, mas tem uma forma mais abrangente de análise e, portanto, às vezes eu posso ter de uma delas e não em todas, ou em 3 ou 4, portanto, não quer dizer que quando tenho esta categorização ou este rótulo, me identifique ou que tenha características de todo este tipo. Portanto, gostava de, espero ter sido minimamente claro, que era esta a mensagem, no fundo, que eu queria deixar, e agora sim, se calhar aquilo que estou à espera, que é agora que tipo de intervenção é que eu posso fazer. E no fundo eu achei necessário fazer este caminho, este percurso, este trajeto, de forma que agora entendam melhor as atividades que eu vou propor, porque a ideia agora é fazer pontos de ligação sobre o que é os indicadores, não é? Sobre a tipologia e o que é que nós entendemos então por descalculia e como é que ela pode ser tratada. A tratada aqui é que tipo de estratégia de intervenção eu posso ter numa mudança de experiências que eu proporciono aos meus alunos na sala de aula e por isso reporto aos slides do tipo de experiências, o jogo, a realização de projetos, a investigação, a resolução de problemas. Portanto, tudo isto tem que estar interligado e temos de ter a noção daquilo que estamos a trabalhar. Portanto, finalmente, agora na última parte, falar um pouquinho, depois a Manuela, quando achar que devo acabar para dar espaço a perguntas, diga-me que eu vou acelero para os slides. Eu estava aqui para o relógio. Ok, estratégias na sala de aula. Ora bem, as estratégias são imensas, como vocês devem calcular. E a primeira que eu ia começar, que é aquela que se mais destaca, se assim quiserem, que tem a ver com o cálculo mental. Eu vou partilhar já tudo que é mais fácil, para vocês acompanharem à distância, que é, existem imensas estratégias aditivas em termos de cálculo mental. Portanto, estas questões elementares, para quem não tem descalculia, é demasiado fácil, nós temos que entender que há crianças que têm imensa dificuldade. Eu posso trabalhar isso, eu vou deixar aqui 2 ou 3 dicas sobre o cálculo mental, mas que tenham presente que existem várias estratégias. E, portanto, uma das estratégias, por exemplo, quando eu faço uma adição é somar parcelas iguais. Em termos cerebrais é mais fácil. Por exemplo, eu fazer 8 mais 9 é mais fácil para mim, fazer 8 mais 8, porque reparem que está associado à noção do dobro. Aqui o aditivo, o pensamento aditivo associado ao pensamento multiplicativo. Portanto, é mais fácil fazer 8 mais 8 e depois adicionar 1. Outra estratégia, por exemplo, que vocês veem, é a questão da dezena. Se pensarmos um bocadinho, o nosso percurso na construção do número, damos os números até 10 e depois muito do nosso raciocínio baseia-se na formação da dezena. Por isso é que o nosso sistema de numeração é o sistema de numeração indo-árabe, relembro, que está todo articulado na base 10. Por isso é que nós depois temos a dezena, a centena, o milhar. Portanto, a centena o que é? São 10 conjuntos de 10. O milhar o que é? São 10 conjuntos de 100. Portanto, está tudo baseado em potências de 10. O que significa que a construção, a evolução do conhecimento no sentido de número também pode ser facilitado se
o professor proporcionar tarefas de raciocínio desta forma. Isto é, quando as crianças têm dificuldade, não têm, não há problema nenhum. Portanto, se eu quero adicionar a soma de 38 com 6, o que é que eu devo fazer? Devo procurar a primeira dezena mais próxima do 38, qual é? É o 40. Portanto, eu vou adicionar primeiro 2, 38 mais 2, 40, e depois aqui acrescento o 4. Portanto, ou seja, vou decompor o segundo termo em duas parcelas na soma de 2 com 4. Portanto, aqui a ideia é fazer o raciocínio tendo presente que o sistema de numeração indo-árabe trabalha na base de 10 e, portanto, vamos fazer aqui uma, se quiserem, uma partilha a pensar nessa situação. Outra, ainda na mesma linha, se assim quiserem, fazer ao contrário, isto é, 7,50, estão a ver aí, essa questão não se coloca, mas se pensarem em termos abstratos, se eu começar com o algoritmo vertical é difícil e posso-me perder. Portanto, a estratégia passa por adicionar 1 à segunda parcela, em vez de fazer 7 mais 60, e facilmente o 67 sai, em termos cerebrais, e depois retiro 1. E, portanto, vou obter aquilo que eu adicionei, depois retiro. Por último, e para passar a outro tipo de estratégia, que é decompor o próprio número, não é? Nas diferentes ordens, unidades, dezenas, centenas. Portanto, eu posso decompor o 25 e o 38 em 20 mais 5, o 38 em 30 mais 8, depois são umas dezenas, depois são umas unidades. São estratégias que todos vocês conhecem, não tenho dúvidas disso, e que aplicam, mas eu acho importante relembrar que às vezes, para alunos com dificuldades, convém gastar esse tempo. E eu, quando digo gastar, é depois recuperar noutros contextos. Portanto, acho bastante pertinente relembrar os colegas de proporcionarem espaços, obviamente sem o suporte visual, que é o que está a acontecer aqui, de aplicarem este tipo de situações. Outro tipo de enquadramento, que é, vocês viram aqui, que também é muito interessante para crianças com descalculia, que pode ajudar muito, que é a noção do ponto e da seta. Isto é, todo o funcionamento da construção do processo aditivo multiplicativo pode e deve ser feito nesta perspectiva. Também tem tido muitos bons resultados e os nórdicos trabalham muito isso. Tentando explicar rapidamente. Reparem, eu estou no 0 e quero chegar ao 50. A imagem do lado esquerdo e a imagem do lado direito já são diferentes soluções, está bem? E então o que é que eu vou fazer? O aluno tem que ir fazendo diferentes somas com setas para pontos. Se utilizar uma seta cor-de-rosa, está a adicionar 6. Se adicionar uma seta azul, está a adicionar 4. E, portanto, estão a ver alunos com formas de pensar diferente. Aqui, do vosso lado direito, o primeiro estudante, o que é que ele fez? Foi somando de 6 em 6, isto é, de setas cor-de-rosa, e depois chegou a um determinado número, que estava próximo de 50, somando com setas azuis. O outro exemplo que vocês veem foi alternando azul, rosa, azul, rosa, azul, rosa, até chegar ao 50. E, portanto, aqui em espiral. Isto, reparem, também para termos a ideia do quê? Cada criança pensa de forma diferente. Reparem, o mesmo exercício, a mesma situação, perante 3 estudantes diferentes, resolveram de forma diferente. Mas aqui este suporte daquilo que vocês também sabem que é a reta real, que nós vamos construir ao longo do tempo, com a noção da construção do número. Começamos pelos números naturais, depois vamos para os inteiros, depois vamos para os racionais e só depois vamos para os reais, este percurso desde o pré-escolar até ao secundário. Nós passamos por esse processo da construção do número nos diferentes conjuntos. Portanto, esta noção de reta real, este suporte da seta com o ponto, também ajuda muitas crianças a desenvolver ou a melhorarem, se quiserem, a construção do sentido do número e as diferentes operações. Aqui é outro exemplo semelhante, mas todas vocês já ouviram falar da importância de fazermos contagens progressivas e regressivas. Nesse sentido, aqui é uma estratégia também regressiva, isto é, em vez de ir do menor para o maior, vou do maior número para o menor, utilizando a mesma estratégia das setas, só que aqui aumentando um pouquinho a dificuldade. Isto aqui depois por níveis, não é? Que é, se eu colocar uma seta azul, estou a multiplicar por 1/2, ou se quiserem a dividir por 2, venho para a metade, e se aplicar uma certa cor de rosa, estou a subtrair uma unidade. Portanto, também aqui do vosso lado direito, 2 soluções diferentes para a mesma operação de contagens regressivas. Portanto, a minha ideia é dar-vos ideias que eventualmente não conheçam de intervenção que podem ser utilizadas
tem algum sucesso na literatura, portanto há aqui exemplos, há estudos que comprovam o impacto positivo que tem no desenvolvimento da criança e na ultrapassagem dessas dificuldades. O último que eu apresento aqui com as setas é, reparem, a última imagem já é a solução, mas o exercício, a tarefa está aqui, que é, vocês já têm uma rede montada com setas azuis e cor-de-rosa, damos só uma rotulação de um ponto, que aqui é o 6, e a ideia é, se a seta cor-de-rosa é multiplicar por 4, a seta azul é subtrair 3, portanto, se eu multiplicar por 4, 6 vezes 4 é 24, que vocês veem aqui embaixo está o 24, depois retiro o 3, dá o 21, e assim sucessivamente. Portanto, no fundo o que é? É rotular os pontos seguindo esta codificação. Por que é importante isto? Reparem, nós hoje em dia somos desafiados, nós a nova geração, que é o desenvolvimento do pensamento computacional, que está muito associado à matemática, e porque cada vez mais vamos ser confrontados em que temos que comunicar com máquinas, não é? E poderia dar aqui vários exemplos, muitos dos serviços proporcionados pelo Estado português já é através da internet, portanto há aqui também um contributo no desenvolvimento da comunicação através dos símbolos, portanto também é fundamental a aplicação deste tipo de situações. Depois, apresento aqui outros exemplos que eu vos falei na necessidade de desenvolvimento racinológico através da classificação, seriação e identificação, que as educadoras começam muito bem, que depois, por alguma razão, partindo do pressuposto que todas as crianças atingiram esse patamar de competência, deixa-se cair, mas também nos primeiros anos é fundamental trabalhar. Porquê? Porque era aquilo que eu vos dizia, a ponte com a teoria dos conjuntos, que nos vai acompanhar o nosso percurso todo de crescimento no ensino da matemática. Portanto, aqui, classificação segundo o tamanho e a cor, por exemplo, a noção da parte vazia e a noção da negação, porque as 3 operações lógicas básicas que nós utilizamos no nosso dia-a-dia de uma forma inconsciente é a conjunção, que é o I em termos matemáticos é a interseção, é o ou, que é a disjunção, que pode ser inclusiva ou exclusiva, e é a negação, que é o não, que em termos de conjuntos é a noção de complementar, e o ou é a reunião. Reparem, são 3 construtos que nós utilizamos desde crianças e que na nossa argumentação utilizamos muito isso e muitas vezes não da forma adequada. Eu costumo brincar, que quem faz formação dou muitas vezes este exemplo, há o reforço costumamos muito em termos culturais fazer o reforço do não. Por exemplo, vamos ao cinema, não, não vou. Ao dizer não, não vou, estou a dizer que sim, é uma dupla negação. Portanto, às vezes a cultura depois ultrapassa a lógica, não é? Outra coisa também é vou ao cinema ou ao teatro, não é? Vou ao cinema ou ao teatro. Este ou também é conjuntivo, porque é inclusivo, mas a ideia que as pessoas pensam é ou foi uma coisa ou outra, não, posso ter as duas. Se eu aplicar realmente a disjunção, tem que dizer ou vou ao cinema ou vou ao teatro, ou. Tem que aplicar 2 vezes o ou para ser exclusivo. Portanto, estão a ver estes preciosismos às vezes da linguagem, por isso é que eu digo que a matemática é uma linguagem universal e que nos ajuda muito em termos argumentativos. Portanto, este tipo de não tem grande significado para o termo racinológico, é extremamente importante porque introduz também o primeiro contacto com a noção do conjunto, que depois é bastante interessante no desenvolvimento cognitivo de qualquer um de nós. Aqui, classificações segundo 3 critérios, que aqui as peças verdes, as que não são triângulos e as que são grandes. Portanto, a negação também é um construto difícil em certas faixas etárias e nos com descalculia também fazer essa apreensão. Eu quero as peças que não são triângulos, em vez de eu quero os quadrados, os círculos, posso dizer de forma diferente, quero todas que não são triângulos. Portanto, esta diferenciação, esta noção de complementaridade também muitas vezes não é facilmente perceptível. Portanto, estão aí vários exemplos, não querendo ser repetitivo, olhando ao tempo, para dar mais exemplos. Temos aqui, por exemplo, outro material, e agora faço a ponto, lembram-se que eu dizia, no desenvolvimento das competências havia 2 fatores determinantes em crianças que têm com descalculia, precisamente que ajuda no abstrato, que era a tecnologia e era a manipulação dos materiais, não é? Materiais manipulativos. Está aqui um exemplo da moldura do 10, também é um recurso que muitas com certeza que me estão a ouvir que conhecem, que também podem aceder, está aí o link
para facilmente construírem em termos de online, em termos digitais, mas também o podem fazer em suporte papel. Também é um suporte interessante para as primeiras operações elementares que muitas crianças sentem dificuldade. Portanto, reparem aqui, porque há aqui uma série de conceitos que estão subjacentes. Reparem que eu quero somar 8 com 5. Se o círculo azuis for a primeira parcela e os vermelhos forem a segunda, a junção para fazer um agrupamento de 10 ajuda-me depois na resposta que eu tenho que dar. Portanto, reparem, isto parecem questões simples e são, na realidade, mas pode ser um fator de grande diferenciação e de ter a mudança em termos cognitivos com crianças com descalculia. Portanto, era essa a de vos passar. A mesma coisa para introduzir a subtração, portanto aqui o aditivo e o subtrativo, portanto colocamos primeiro o aditivo, tem aqui os 17 círculos e depois retiro o correspondente, neste caso a 8 ao subtrativo. Utilizando, reparem, aqui o que é que está subjacente, a decomposição do número. Primeiro o 17 é 10 mais 7, o 8, se vocês pensarem o quê? Também é 7 mais 1, e, portanto a primeira coisa que eu posso fazer é retirar quantidades iguais. Lembram-se que na atividade que eu propus há um bocado, é mais fácil no cálculo mental somar com quantidades iguais, é a mesma coisa para o retirar. Portanto, é aquela que costumam dizer as crianças, é mais fácil cortar, não é? Portanto, o que é igualitário, em termos de raciocínio, torna-se mais simples. Outro instrumento que eu sugiro vivamente a sua utilização, e aqui já estamos a entrar interessante, que pode ajudar muito a criança no cálculo. Se vocês repararem, para quem não conhece, cada reguinha destas não é mais nem menos os números que estão lá em cada linha, portanto, são precisamente a respectiva tabuada. E, portanto, há várias estratégias de intervenção. Para quem não conhece, rapidamente só um exemplo. Reparem, se eu quiser fazer o produto de 378 por 5, então eu tenho a régua do 3. Se vocês repararem a tabuada do 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. A régua do 7 e a régua do 8. Se eu faço o produto 378 por 5, basta-me ir à linha 5, que é o que está aqui, não é? A linha 5. E então, reparem, como é que eu chego ao produto, ao resultado? Se somarem os valores na diagonal desta linha, portanto, reparem, eu retirei a linha 5, portanto, aqui nesta primeira diagonal tenho 0, nesta tenho 9, 5 mais 4, 9, nesta 5 mais 3, 8 e nesta 1. Portanto, o resultado final será aqui, 1890. Dir-me-ão, até o algoritmo tradicional, sim, é para fazer. Isto aqui é um suporte para quem tem dificuldade. Qual é o objetivo? Dar-lhe, transmitir a autoconfiança. Mexer com a parte emotiva. Eu sou capaz. Eu também consigo chegar ao resultado. Tenho um suporte físico que me ajuda a isso. Mas isso não tem problema nenhum, como eu costumo dizer. É preciso dar tempo à criança a adquirir essa competência. Portanto, é uma estratégia que vai aumentar a autoestima, que mesmo não consiga fazer como os colegas, tem um instrumento que o ajuda a conseguir o mesmo objetivo, que neste caso é chegar ao produto final. Manuela, quanto tempo tenho ainda? Não a estou a ouvir, está com o microfone desligado. Desculpe. Cerca de 5 minutos para, entretanto, fazermos algumas questões. Que lhe parece, Dr. Rui? Okay. Então eu vou saltar aqui, está bem, ótimo. Então, rapidamente, por exemplo, o algoritmo da divisão, depois se alguém tiver curiosidade, vai à net e encontra para... há aqui coisas que eu gostava de realçar, atendendo à temática. Reparem, o jogo também pode ser uma estratégia bastante interessante para crianças com descalculia. E temos aqui exemplo, dou aqui, por exemplo, um exemplo muito simples, mas que é muito eficaz. Porque o processo aditivo, porque quer vocês achem ou não é uma coisa fácil para crianças com dificuldades. Quando é uma criança normal, tudo é fácil, tudo é intuitivo, os estímulos são muitos, o contexto social favorece. Quanto a dificuldades, nós temos que perceber como é que podemos ajudar a perceber todo o processo. Como eu vos disse, nós começamos a trabalhar até o 10, de composição dos números até 10, todas as decomposições possíveis. Depois entramos nos números maiores que 10, porque entramos com a noção da dezena, portanto esta associação à dezena, e por último, a nossa compreensão ao sistema posicional. Reparem que
o nosso sistema um sistema posicional. Porquê posicional? Conforme a posição do algarismo, ele tem um valor diferente. Por exemplo, se eu disser 123, o 1 vale 100. Mas se eu disser 321, o 1 passa a valer 1. Mas se eu disser 301, passa a valer 10. Isto que parece linear é uma coisa que demora a construir. Isto é, conforme a posição, o mesmo símbolo tem um valor diferente. Portanto, há que ter esta sensibilidade que parece tudo trivial e nem tudo é trivial na construção de conhecimento. Portanto, aqui é um jogo simples. Reparem em que aquilo que eu sugiro é o dado, tem os números de 1 a 6, mas eu só que seja até 4. Reparem, todos os dados no máximo têm 4. Precisamente para, numa primeira fase, não ir para a questão de ultrapassar do 10. As etapas são importantes quando há crianças com dificuldade de serem cumpridas. Portanto, aqui se eu utilizasse os dados normais, o 6 e o 6 e a 11, e o objetivo é fazer uma atividade que trabalhe só o número até 10. Portanto, o que é que eu sugiro? Num dado, o 6 e o 5 é substituído pelo 4 e pelo 3, e no outro pelo 1 e pelo 2. Para que ele perceba, ao fazer este jogo, das diferentes decomposições possíveis para o 5. Portanto, reparem, o 5 pode ser 1 mais 4, pode ser 3 mais 2, pode ser 2 mais 3, pode ser 4 mais 1. Através de um jogo simples, ele pode perfeitamente adquirir esta compreensão que eu, dizendo de uma forma formal, ele não consegue entender. E, portanto, esta percepção destas etapas é que eu gostaria que vocês retivessem nesta minha explicação. Depois, já me pediram para partilhar os slides, vocês depois têm a oportunidade de ver e depois, se for necessário, terei todo o gosto em responder. Reparem, outra coisa importante de proporcionar a crianças com descalculia é fazer trabalho com a linha numérica, ok? Ou se quiserem com a reta real. E, portanto, aqui fazer somas com o suporte de uma linha é extremamente importante. E mais uma vez, reparem aqui numa segunda etapa, que é a ponto do 10, que é a ponto da dezena. E esta questão visual, sem estar a fazer a soma de uma maneira abstrata, também ajuda imenso. Reparem, qual é a estratégia aqui? O 7, eu estou no 8, então qual é o número para chegar a 10? É 2. Então depois só me falta somar 5. Portanto, este suporte visual da dezena, que vai ajudar na construção do processo, é extremamente importante. Não é? Está aqui os exemplos com a reta real. Depois tem aqui outros exemplos com outros materiais que também vocês conhecem. Eu estou a avançar para a oportunidade de me fazerem perguntas, se quiserem. Por exemplo, como vocês conhecem o material Cuisenaire. Reparem, eu tenho aqui a representação nesta primeira imagem, que é o 52, não é? 5 barras do 10 e 2 unidades. Portanto, única e simplesmente pela deslocação das barras, eu posso ter diferentes perspectivas deste valor. Reparem, eu basta deslocar uma barra que estavam aqui 5 para a outra caixa, o que é que eu fico aqui? Fico aqui com 40 e aqui com 12. Então reparem, o 52 eu posso representar o quê? 40 mais 12. Aqui eu posso ainda deslocar outra, então o 52 mais 2 passa a ser o quê? 30 mais 22. E ainda se quiserem 20 mais 32. Isto é, trabalhar a decomposição das dezenas, feitas de diferentes modos, para a aquisição e a compreensão do conhecimento, que depois vai ser essencial, por exemplo, na subtração. Portanto, que uma coisa que eu noto, que eu apanho agora jovens com 18 e 19 anos, há 10 anos atrás eles tinham dificuldade no processo multiplicativo, hoje também têm no subtrativo. A multiplicação tinha a ver com a questão de saber uma tabuada e agora tem a ver que, não sei como é que os processos estão a ser dados, que como usam muito a calculadora, que é o problema da calculadora, é ter subtração a alunos que têm dificuldades com 19 e 20 anos, que é uma coisa que me assusta. E tem a ver com o tipo de estratégia e com o facto de utilizarem calculadora com muita frequência. A reta numérica também, eu vou avançar aqui como suporte para a tabuada, está bem? Para dar tempo de algumas questões. Eu vou avançar a Manuela, que eu já vi que está a ficar quer que eu dê tempo às pessoas. Tem muitas perguntas, é isso, Manuela? Ainda não temos muitas, mas porque também toda a gente tem estado com muita atenção ao que tem dito, certo? Temos aqui também a utilização do ABA como suporte à divisão. Eu vou avançar porque com certeza muitas de vocês conhecem e para coisas que gostaria ainda de tocar. Por exemplo, os blocos padrão.
Não confundir com os blocos lógicos. Blocos padrão, que são estas 5 peças que vocês veem aí, desculpem, 6, tem o quadrado, o hexágono, o pentágono. É muito interessante para trabalhar, que é uma dificuldade que existe muito grande no primeiro ciclo, que é os números racionais, as frações, se assim quiserem. E é um bom material para ajudar as crianças a perceber essa dinâmica. Rapidamente, deixem-me só beber um bocadinho de água, que é ver qual é a relação que há entre as peças. Desculpem. Um losango é constituído por 2 triângulos, ok? Um trapézio é constituído por 3 triângulos, por isso é que eu digo que está aqui um terço. Portanto, a superfície do triângulo é a terça parte do trapézio. E depois o hexágono também é 6 vezes mais do que o triângulo, portanto, por isso é que está aqui um sexto. Depois de perceber esta relação, reparem qual é a importância, já me está a passar, já estou a ficar com voz outra vez. A importância disto é, por exemplo, muitas crianças e adultos perceber se um quarto é maior ou menor que 3/8. Como é que eu chego a essa relação? Obviamente é um conjunto de técnicas que é igualar o denominador, por exemplo, uma das estratégias em termos de cálculo. Mas de perceber o conceito não é assim tão simples. Como é que uma técnica faz com que eu consiga comparar 2 frações diferentes? Então reparem, com estas 2 peças eu consigo fazer essa comparação. Reparem que eu disse no slide anterior que um hexágono eram 6 triângulos e o paralelogramo eram 2. Portanto temos aqui, se quiserem eu posso dividir isto todo em 8 partes. Porquê é que eu dividi isto em 8 partes? Tenho aqui 3/8. Então reparem, na construção, e eu vou saltar para ser mais rápido, a parte sombreada a roxo é uma parte de 4. Reparem que esta é a mesma imagem que a anterior, okay? Só que está sobreposto com cores. E portanto, reparem, eu facilmente com este material consigo comparar frações. Reparem, se vocês olharem para a parte lilás do vosso lado esquerdo e para a parte cinzenta do vosso lado direito, veem claramente qual é que é maior, não é? Qual é que tem mais superfície. E portanto, rapidamente chegam à conclusão que um quarto é menor que 3/8. Estão a ver aqui o suporte visual e do material. Na construção implica o raciocínio e simultaneamente ajuda nas frações. Outro exemplo, numerais mistos 5, 5/6. Para isto é muito interessante. Um suporte deste material também ajuda a perceber que o que está ali não é mais do que 35/6. Portanto, eu vou aqui agora, pegando numa imagem, fazendo a sobreposição, eu facilmente, se vocês repararem do vosso lado direito, passam a ter a mesma imagem decomposta com a unidade, passa 35 triângulos, 35/6. Eu não vou perder muito tempo a explicar-vos para vos dar tempo então e terminar dentro do horário. A noção de perímetro também com o material que vocês veem aí, os poliminós. Muitos de vocês conhecem os poliminós na perspectiva do TED, adolescentes jogávamos o TED. Os poliminós são mais figuras constituídas por quadrados em que têm sempre um lado adjacente em comum, portanto aos mono, os dominós, a palavra dominó vem dos poliminós, está bem? Portanto, é um conceito também matemático, também vocês conhecem muito, os dominós pelo menos conhecem. Também não gostaria de deixar de falar, para um nível mais avançado, se quiserem, de estratégias de ajudar os alunos, é trabalhar o mini computador que é a calculadora de Papi. Só vou exemplificar só para o pessoal que ficar curioso, se eventualmente não conhecer. A calculadora de Papi é um quadradinho com 4 cores, em que associado a cada quadrícula estão uma potência de 2. O branco é o 2 elevado a 0, portanto é 1. O vermelho é o 2 elevado a 1, que é 2. O roxo é o 2 ao quadrado, que é 4, e o castanho é o 2 ao cubo, que é o 8. Portanto, reparem, com esta calculadora eu consigo fazer todas as operações para trabalhar um lógico. Está bem? Mas também agora não é um enquadramento e não é fácil de estar aqui a explicar-vos. A minha ideia era gastar mais tempo nisto, mas depois, noutro contexto, talvez seja pertinente. Isto é, depois reparem, tenho aqui o exemplo de uma multiplicação para a calculadora de Papi. Reparem, no fundo, estamos a trabalhar com uma calculadora, mas que não é eletrónica. E isto faz toda a diferença, porque eles vão ter que desenvolver o seu raciocínio lógico ou matemático, e é isso que se pretende.
Por último, Manuela, os 2 últimos slides, prometo, e depois passo-lhe a palavra, que é uma coisa que está muito em voga, que é os barcodes. Por exemplo, vocês podem fazer coisas engraçadas com o code, se assim quiserem chamar, trabalhar as operações através disto. Não é propriamente a ferramenta que faz a diferença, mas é o meio, envolve os alunos no processo, à chegada, porque conhecem, podem utilizar o telemóvel e depois podem fazer essa sua integração e, portanto, não tem tanto a ver com o momento que cria uma predisposição. Reparem, volto lá atrás, a predisposição para mobilizar a ferramenta para trabalhar outras dinâmicas. Por último, outra coisa que está muito em crescimento e que faz todo o sentido, por exemplo, a realidade virtual aumentada. Reparem, se vocês depois colocarem o vosso telemóvel nesse cartãozinho com a bolinha vermelha, se tiverem a ferramenta que faz a leitura, todos os telemóveis agora trazem essa aplicação já, ao colocar o telemóvel sobre aquele cartão vai-me aparecer um sólido e, portanto, o aluno pode manipular diferentes perspectivas de vértice, portanto, é muito mais interativa, muito mais, se quiser, o aluno está muito mais conectado com este tipo de instrumentos, atendendo ao perfil de hoje das crianças, do que utilizar um instrumento tradicional. Portanto, estão a ver a importância da tecnologia também para dar uma resposta positiva a este novo paradigma educacional que é, eu acredito que cada vez mais vai ser a integração da tecnologia. Comecei por dizer que formei-me em matemática, fui sempre proibido de usar calculadora matemática e sou obrigado a ensinar matemática aos meus alunos com calculadora. Manuela, obrigado. E ao Pedro pelo suporte, sem ele não era possível. E obrigado a todos que tiveram paciência para me ouvir e agora estou disponível, por caso disso, se é que elas existem ou não, ou perguntas, Sim, comentários, aparece aqui já algumas observações. questões, já aparecem aqui algumas questões. Muito obrigada, Dr. Rui, pelo elucidar desta questão, porque efetivamente a descalculia, apesar de já vir a aparecer o conceito nas nossas escolas, muitos de nós ainda não temos a real noção do que isto significa e muita dificuldade realmente em perceber, em distinguir do que é a descalculia das outras questões, não é? Das outras dificuldades em matemática. Quem quiser agora neste momento colocar as suas questões pode fazê-lo através do Questions and Answers. Nós já temos aqui duas colegas que já quiseram colocar a questão. Portanto, a primeira vou colocá-las pela ordem que foram colocadas. Paula Cristina Silva diz que é docente do pré-escolar, muito bom dia, e gostaria de saber como detectar a descalculia em crianças compreendidas entre os 3 e os 5 anos de idade. Isto é, são crianças muito pequenininhas, quais são as principais evidências nesta altura? Muito, peço desculpa, não ouvi o nome da colega, só para me dirigir. Paula Silva. Muito bem. Eu confesso que ouvi com alguma interferência, mas se eventualmente eu não tiver a responder à pergunta, Manuela, diga-me, está bem, estava com a voz distorcida, que é, se eu percebi quais são os indicadores que deve estar atento à colega, visto que está com crianças de 3 ou 5 anos, sobre a questão da descalculia. Sim. Eu tenho cuidado de dizer que a educadora deve fazer um report aos colegas do primeiro ciclo, portanto pode ser uma mera dificuldade de aprendizagem e não ter nada a ver com a descalculia. Obviamente, num contexto pré-escolar, que é dos 3 aos 5, o que é importante é trabalhar e realçar, se as crianças conseguem acompanhar, a decomposição do número até 10. Isto é, se ela facilmente compreende que 10 é a mesma coisa que 8 mais 2, que 7 é 4 mais 3, isto é, trabalhar a decomposição nessa perspectiva. Portanto, se tiver dificuldades pode ser um indicador, não quer dizer que tenha, porque está muito dependente dos estímulos que também tem no contexto da família, e portanto deve, se quiser, sinalizar, mas não rotular nessa perspectiva, porque pode a criança estar ainda num processo evolutivo e não ter nada a ver com descalculia. Depois também outro tipo de indicador que a colega Paula pode identificar ou sinalizar, que é através das primeiras noções de raciocínio lógico, que é classificação, seriação e identificação. Proporcionar um conjunto de atividades e ver se aquela criança tem uma dificuldade acima da média, e aqui entram aqueles exemplos que eu dei e pode fazer a colega com os blocos lógicos, não é? Com interseções, reuniões e complementaridade, trabalhar isso nas diferentes perspectivas,
Trabalhar a seriação também com critérios definidos, normalmente trabalha-se muito em função do tamanho, mas pode trabalhar em função da espessura, em função da cor, do mais claro para o mais escuro, do mais duro para o mais mole. Portanto, trabalhar esses conceitos que lhes são pedidos nas orientações curriculares e se eventualmente encontrar aí nessa criança uma dificuldade acima da média, são identificados sinais, indicadores. A classificação de se a criança tem descalculia, no meu entender, antes dos 6 anos não deve ser feita, porque há um processo evolutivo que tem muito a ver com os anos, pode ser uma mera dificuldade que a criança pode ultrapassar com naturalidade. Agora, houve aqui exemplos que se enquadram no pré-escolar que a colega pode tentar aproveitar, aquela noção da reta real, da classificação e, portanto, dá um contributo positivo e que também se vai apercebendo se realmente, por mais que diversifique as estratégias, se a criança continua com esse tipo de dificuldades, faz todo o sentido de haver uma análise mais cuidada e de se eventualmente tem descalculia ou não. Muito obrigada. E entretanto temos a Maria do Carmo Almeida, que refere uma criança do pré-escolar, mas desta vez já com 6 anos feitos, em outubro. Tem dificuldades na adição, suponho eu, na construção frásica, não escreve bem o nome, exceto por maiúsculas, entre outras dificuldades, e com dificuldade em concentrar-se numa tarefa, com falta de atenção, que não consegue identificar os números, que não consegue distinguir direita de esquerda, frente a trás, e depois de muito trabalho individual e com jogos, pergunta agora a Maria do Carmo, o que é que pode ou deve utilizar para ajudar? Bom, aqui essa caracterização que faz a Maria do Carmo, tudo me leva a pensar que estamos perante uma criança com descalculia e dislexia, que pode estar muito associada àquilo que disse, ao déficit de atenção. Portanto, muitas das dificuldades podem ter a ver com o déficit de atenção, podem ser ultrapassadas diversificando estratégias, e aí nem é colega das colegas da psicologia, não é? Se tiver suporte no agrupamento pode fazer aí uma intervenção para minimizar esse contexto, mas esse tipo de dificuldades todos que apresenta, estamos perante eu diria, obviamente que eu não rotulo ninguém sem estar com as crianças, e fazer um conjunto de questões que me permita fazer essa afirmação. Portanto, nesse sentido, tudo me a crer que estamos perante uma criança neste contexto, o que deve fazer e se calhar também com alguma dislexia, portanto a descalculia pode vir da dislexia, pelo que me está a dizer, por causa da representação frásica, da simbologia, etc. Portanto tem que haver aí uma intervenção multidisciplinar. Na área da matemática, aquilo que eu sugiro à colega, se quiser ajudar, é toda a aprendizagem deve ser feita baseada nos materiais manipulativos. Tem os blocos padrão, tem os dados, tem a reta numérica, tem a moldura do 10, por exemplo, a moldura do 10 para fazer as adições, exemplo simples, não esquecer, se ele está nessa fase, que deve sempre fazer operações em cuja soma seja inferior ou igual a 10. Enquanto ele não conseguir dar esse salto qualitativo, não vale a pena avançar e fazer questões com maior grau de dificuldade. Como eu vos digo, isto é um processo evolutivo de criança para criança e com diferentes etapas. Portanto, é preciso respeitar as etapas, ultrapassar as etapas, só que faz com que nada evolua e continue tudo na mesma. Muito obrigada. Agora temos a questão da Lara Faria e pergunta qual a sua opinião sobre a utilização do Soroban, a calculadora japonesa, na sala de aula no primeiro ciclo. Não sou a pessoa indicada porque eu nunca utilizei, portanto eu não gosto de manifestar ao Lara, não gosto de sim ou não, só por meramente feedback de alguns colegas. Eu gosto, portanto, confesso que por princípio não vejo mal nenhum que eu faça. O tipo de impacto, como não tenho experiência de utilização, não gostaria de emitir opinião sobre isso, mas de qualquer maneira não vejo problema nenhum que eu faça, desde que seja sempre com peso e medida, não vejo qualquer tipo de problema e com certeza que tem aspectos positivos. Uma medição mais exata, não me atrevo a dizer algo de concreto, porque eu nunca trabalhei com um grupo de crianças com esse instrumento e, portanto, acho que não me ficaria bem, em questões éticas, estar a emitir uma opinião de algo que eu não experienciei com os meus alunos ou com alunos com quem trabalho eventualmente, está bem? E Dr. Rui, agora pergunto eu, porque sendo eu de matemática terceiro ciclo, muito daquilo que me falou
soou-me familiar, isto é, nós efetivamente temos muitos alunos que nos chegam com um grande stress à sala de aula de matemática, com grandes angústias, porque efetivamente já vem com um historial de uma carga muito negativa na disciplina, não é? Portanto, um historial de vários insucessos acumulados. Pergunto-lhe qual a principal pista que nos dá para distinguirmos o que são as dificuldades daquilo que poderá vir a ser uma descalculia. Isto é, a descalculia tem aqueles diversos tipos que nos falou, não é? Portanto, pode ser a lexical, a verbal, todas aquelas 6 categorias, mas deu-me a sensação que era basicamente numérica, se bem que depois tudo quanto é números acaba por nos afetar em todo o resto, não é? Portanto, as sequências lógicas, tudo o resto acaba por vir afetado. Mas haverá assim alguma pista para que eu possa fazer uma distinção entre uma dificuldade matemática ou uma descalculia que me abra assim? Estou a perceber, Manuel. É uma questão muito pertinente e interessante. Posso dizer 3 ou 4 chavões e ficar na mesma perspectiva, mas não. Repara, uma criança que chega a essa faixa etária com descalculia, temos aqui graves problemas porque é uma questão emocional, porque ele já tem a noção, não é, em termos emocionais, do que é que não sabe, portanto é uma pessoa com problemas de autoconfiança, claro, portanto isso transmite-lhe ansiedade. Lembro-me quando era aluno e tinha colegas que transitavam de ano para ano sempre com negativa à matemática, portanto ia para uma aula de matemática, e acredito que a Manuela tenha alunos desse tipo, era uma tortura. Portanto, por mais que a professora seja simpática e compreensiva, portanto, aquilo que está a passar no enquadramento da sala de aula passa-lhe completamente ao lado. E, portanto, imagino, é a mesma coisa que não sabermos uma língua e estamos numa mesa com um conjunto de pessoas e não percebemos nada daquilo que está a ser dito. Portanto, cria-nos algum desconforto, alguma falta de confiança. Portanto, este tipo de situações, obviamente, se for leve, naquela classificação, no grau médio, aquilo que eu sugiro, portanto, o plano de intervenção tem que ser o mesmo, isto é, tem que fazer de conta que é uma criança com 6 anos que está à sua frente e, portanto, tem que seguir aquele caminho, aquele percurso, aquele trajeto. Para quê? Para que ele se vá munindo de ferramentas para que depois possa, de uma forma mais consistente, começar a dar respostas àquilo que a Manuela trabalha, o teorema de Pitágoras, sei lá, a resolução de equações, etc, etc, etc. Portanto, mas ele, se está nesse enquadramento, não está nessa fase, portanto tem que fazer o caminho. E, portanto, por isso é que, quando eu digo que o sistema não está a dar resposta, é precisamente a termos cada vez, ou temos muitos casos, no terceiro ciclo e no secundário, nessas condições. Portanto, isso é que é preocupante. Portanto, não houve um plano de intervenção que minimizasse e que os alunos não chegassem a essa situação. A identificação é fácil, por exemplo, mesmo alunos que tenham positiva, podem ter alguns indicadores, têm dificuldade na resolução de problemas, têm dificuldades nas demonstrações que eventualmente coloca, têm dificuldades em se abstraírem, por exemplo, de mobilizar o conhecimento. Eu costumo dar um exemplo, respondendo um pouquinho à Manuela. Por exemplo, o aluno sabe resolver equações. A Manuela ensina as técnicas, termos as variáveis, tudo que tem variáveis ou incógnita no primeiro membro, tudo que não tem vai para o segundo, com troco de membro muda o sinal, isto é, dá um conjunto de técnicas e regras para chegar ao valor. Outra coisa é a Manuela chegar à sala de aula, que quem me conhece sabe que eu também faço muitas vezes esta pergunta, uma banana custa €1 mais meia banana, quanto custa uma banana? Repare, uma situação problemática, se o conhecimento que ele tem não for, os alunos sabem resolver equações, se eu fizer este problema, 90% dos alunos não me resolve este problema. Se ele conseguir mobilizar o conhecimento que tem sobre as equações para esta situação problemática, ele facilmente traduz x igual a 1 meio de x mais 1, resolve e fica à conclusão que a banana custa 2 euros. Portanto, mas se o aluno não for capaz de fazer isso, há ali indicadores de descalculia. Portanto, é um conhecimento que ele tem estanque, conhecimento técnico, mas que não utiliza aquilo para nada, ou seja, não consegue mobilizar esse conhecimento para um contexto da vida real. Portanto, resumindo, o que é que a Manuela pode fazer? Pode, dentro do possível, e isso também obriga uma certa criatividade e investigar também de que formas diferentes é que pode fazer a abordagem dos temas, como é que pode proporcionar, segundo os temas que está a dar, por exemplo, um trabalho através da resolução de problemas. Lembro-me, teorema de Pitágoras.
os alunos são bombardeados, que é pelo menos mesmo os colegas no terceiro ciclo, toda a gente já ouviu falar. Passam horas a fazer catetos e hipotenusa. Era muito mais interessante a Manuela vir para cá para fora, para a escola onde está, ver a sombra de uma árvore e pedir aos alunos para dizerem qual é a altura da árvore, sem ninguém ter que subir à árvore, por exemplo. Isto é, dar exemplos de situações problemáticas, para já eles sentem-se muito mais motivados. E um exemplo desses, eles nunca mais se vão esquecer. Ao contrário, e vão desenvolver competências, ao contrário de que se fizer 10 exercícios no manual, página 75, exercício 5, e aqui o quadrado da hipotenusa é igual à soma de quadrados catetos, mas aquilo depois varre-se. Ou seja, é um conhecimento que fica ali, é um cluster que não é mobilizado para nada. Não utilizando, o que acontece? Esquece, que é o que nos acontece a nós. A nossa memória é seletiva e apaga coisas que nós não reutilizamos. Portanto, se eu percebi a questão, e a única coisa que eu posso ajudar ou contribuir é, dentro do possível, que eu sei que não é fácil, porque há programas para cumprir e há uma série, mas acho que faz um bom trabalho. Se fizer menos exercício e proporcionar uma aula dessas, vem cá para fora para fazer uma medição qualquer real, porque eles incorporam isso, estão muito mais entusiasmados. Dizem, a matemática afinal dá para isto? Não sabia. Não, quer dizer, passa-lhes completamente ao lado. E, portanto, uma tarefa desse género pode partir dele. E, portanto, mesmo aqueles que sabem a técnica, nesse contexto mais informal, podem se sentir mais envolvidos e, portanto, pode dar um contributo positivo dessa forma. Não sei se respondi à pergunta, Manuela. Sim, 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 sim. E, entretanto, colocaria uma última questão. Temos muitas vezes o diretor de turma que acaba por assumir o papel da família, não é? Dentro da escola, principalmente em idades mais tenras, como quintos e sextos anos, quando eles começam a ter aquele grande volume de professores. E o diretor de turma também acaba por ter esse papel de identificar algumas das dificuldades transversais, e a descalculia pode integrar uma dessas dificuldades transversais, porque quando me falou que os alunos podem ter dificuldade em ver os ponteiros do relógio, não é? Identificar as horas, isso acaba por ser também uma dificuldade transversal. Há muitos adultos, não sei se tem essa ideia, cada vez mais há jovens do secundário que não sabem ler as horas se lhe deram um relógio analógico. Sim, isso por causa das novas tecnologias, não é? Cada vez mais nos habituamos. E a pessoa depois recusa-se, portanto, repare, a própria composição das horas, que é importante num sistema sexagemal, não é? Nas potências do 60, até isso estão a perder. Portanto, a formatação cerebral começa a ter muita... A tecnologia depois tem esses inconvenientes também, mas desculpe, continua. Não, ia perguntar que dica daria para um diretor de turma que pudesse identificar mais facilmente qualquer tipo destas questões de distúrbios. Sabemos que muitas das vezes também a dislexia está associada à descalculia, mas não estando. Eu acho que a pessoa certa para fazer essa identificação é uma pessoa de matemática e o próprio histórico não é, o percurso do aluno que tem sucesso constantemente a matemática, acho que devia haver uma análise cuidada. E nós sabemos que muitas vezes isso, quer dizer, eu percebo que cada vez são muitos alunos, são muitos contextos, mas isso tem que ser sempre um trabalho de equipa. Repara, um aluno que chega ao sétimo ano com negativa à matemática no quinto e no sexto, é óbvio que ele vai continuar com a negativa, não vale a pena camuflar a situação. Ou ele tem um projeto de intervenção individualizado, com algum projeto, como os projetos Fênix ou outros projetos ou com adjuvações em que o professor está só com ele, e vai ter que fazer um percurso alternativo até ele atingir o patamar mínimo para acompanhar o percurso normal. Portanto, a identificação é fácil. Como professora de matemática, a Manuela não sabia, fiquei a saber, eu também era professora de matemática, sabe perfeitamente, identifica claramente quais são as situações de alunos que têm dificuldades de aprendizagem. Depois os contextos podem ser imensos, não é? O que é preciso é despistar, isso é o primeiro indicador, que é, não tem a ver com problemas de audição, a audição atrapalha imenso a aprendizagem, problemas de visão também atrapalham, problemas emocionais, cada vez temos mais casos pelos contextos sociais que vivemos, há questões emocionais que influenciam imenso, mas isso, para isso é um trabalho da área da psicologia, que tem que fazer esse tipo de análise, cria muita instabilidade, crianças que chegam à escola com problemas, não é? Pessoais, e portanto todas essas variáveis têm que ser medidas, mas eu acho que o papel fulcral aqui na descalculia não passa tanto pelo diretor de turma, mas passa mais pelo professor de matemática, porque tem essa sensibilidade de saber o que é um conhecimento que rapidamente ele consegue atingir e outro que é mais estruturante.
não é? Se não fizer esta decomposição, processo aditivo, subtrativo, multiplicativo, se ele não se perceber que ele ainda não tem isso, não vale a pena dar com equações para cá e para lá. Se não perceber o que é uma fração, como é que ela se... Ou seja, há coisas que... Agora, há crianças que conseguem dar o salto logo para... Eu, por exemplo, eu nunca percebi, quando criança, que o algoritmo da divisão, eu memorizei-o. Eu arranjei um conjunto de técnicas que me permitiu memorizá-lo para dar resposta ao professor. Só quando cheguei à faculdade é que eu percebi realmente o que era uma divisão. Porquê? Porque foi o método... Não querendo falar mal do meu professor do primeiro ciclo, coitado que já faleceu. O método não foi o mais adequado. Ou seja, ele foi um método à base da... sem explicação. Isto é assim, vai um, vem outro, não sei o quê. Da repetição. E eu aprendi da repetição. Tive a capacidade de me abstrair. Mas há crianças que recusam-se a dar esse salto. Portanto, essa sensibilidade aí é tentar desmontar um processo de forma a que percebam passo a passo. E às vezes isso normalmente é nas pessoas mais inteligentes, que é engraçado. As pessoas mais inteligentes recusam-se a dar esses saltos e, portanto, depois sentem dificuldade. Também associa-se às vezes a inteligência a estes fatores e nem sempre é verdade. Às vezes quem não consegue pode ser bem mais inteligente do que aquele que conseguiu. Porque predispõe-se mais, como tem dificuldade, à memorização do processo. E quem tem uma inteligência acima da média recusa a memorização, só em último caso. E então agora, Dr. Rui, uma última questão. A Elizabeth Pinto diz que é professora de Educação Especial, que tem 5 alunas com dislexia e uma delas tem descalculia. Está completamente desmotivada e não sabe o que fazer, a nossa colega. Portanto, pede sugestões, tendo em conta que são de 9º ano, portanto, final do 3º ciclo. Pois era aquilo que eu dizia à colega Elizabeth, eu precocemente, repare, eu defendo a intervenção desde o 4º ano, a colega está-me a dizer que é do 9º. É uma situação complexa e não de fácil solução, porque é um processo longo, é um percurso longo, portanto percebo claramente as dificuldades da colega. Aquilo que eu posso sugerir, não sei quais são os objetivos, é que o papel que eu acho que pode ter interessante e motivador para estas crianças é dar-lhes ferramentas mínimas, isto é, começar por estas questões elementares, fazendo de conta que ela estava no 1º ano de escolaridade e dar-lhe estas técnicas que eu tentei passar, no sentido de que essa jovem do 9º ano, que tem claramente a noção daquilo que não sabe e que as aulas lhe passam completamente ao lado, de ter um crescimento positivo, isto é, coisas que ela que não sabe fazer neste momento e que passa a vir fazer, mesmo tendo a noção que corresponde àquele conhecimento, pode corresponder a um 3º, a um 4º, a um 5º ano de escolaridade. Mas isso é um percurso que ela terá que fazer, não é? Mas que eu acho que, independentemente do ano em que esteja, é preferível nós darmos um salto qualitativo do que estarmos a enganar uns aos outros, andar ali a trabalhar, por exemplo, a matéria do 9º ano e que jamais ela vai entender porque há um percurso que não foi feito. Portanto, esse tipo de trabalho individualizado penso que é fundamental e abdicar, se calhar, de trabalhar certas temáticas que ela não vai conseguir e começar da questão mais elementar dos indicadores básicos para que ela tenha uma vida normal e consiga dar respostas positivas a questões como o dinheiro, de um troco, etc, etc, etc. Portanto, isso para transmitir autoconfiança e ela própria, com a maturidade, vai começando a dar, ou até a despertar-lhe outro tipo de interesses e, portanto, estou convencido que é sempre evolutivo. A única coisa, apesar da vertente pessimista e da dificuldade, a ideia que eu gosto de passar é que é possível recuperar, até onde não lhe consigo dizer, porque tenho a criança e ver qual é o tipo de dificuldade. É um evoluir, pode sempre melhorar e, portanto, pode ultrapassar um conjunto de barreiras. E, portanto, a motivação também da colega Elizabeth, acho eu, é essa, é saber que pode ajudar a evoluir alguma coisa. Agora, qual é o patamar onde as pessoas ficam? Isso tem a ver com o acompanhamento que a criança irá ter a partir de agora. Muito obrigada, Dr. Rui. Creio que, entretanto, ficaremos por aqui. Entretanto, toda a gente já colocou as suas questões, parece-me. Foi muito bom. Gostei imenso dos esclarecimentos que nos trouxe, destas dicas para podermos ficar alerta para esta situação. São muitos, efetivamente, os alunos que vão tendo dificuldades e convém que a gente tenha mais ferramentas para os poder ajudar. Não sei, Pedro, se entretanto queres dizer alguma coisa? Não, só mesmo agradecer ao Rui Ramalho a disponibilidade e a qualidade da intervenção que teve ao longo deste webinar
não é novidade para nós, já é sempre uma certeza. Agradecer também a ti, Manuela, pela moderação e desejar, obviamente, a todos aqueles que nos acompanham um excelente fim de semana, para alguns, se calhar, um bocadinho mais prolongado, e, acima de tudo, protejam-se e muita saúde para todos. Ok, obrigado. Obrigado, um abraço especial para o Pedro e para a Manuela pelo apoio que me deram aqui neste enquadramento. É sempre um gosto de colaborar com a SPZN e, portanto, e aos colegas que resistiram até agora, eu obrigado também e espero que de alguma forma tenha sido minimamente útil e que tenha sensibilizado alguns também para a temática. Tá? Muito obrigado, bom fim de semana e cuidem-se e protejam-se. Muito obrigada, Tudo bom para Rui. vocês. Tudo de bom para todos. Um bom fim de semana. Obrigado.